De orvalho é única, é singular. Tudo isso é voz de Deus aos seus olhos, à sua percepção visual, né? Sejam muito bem-vindos ao canal Amo Viver para Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes já volta, então fique conosco até o final do vídeo. Meu querido amigo, a jornada de conversar com Deus é uma das mais profundas e significativas experiências que nós cristãos podemos ter. É um diálogo íntimo, uma conexão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Hoje nós vamos explorar como podemos nos aproximar do Criador e melhorar o nosso relacionamento com Ele, compartilhando nossos anseios, nossa gratidão, nossas esperanças e nossos lamentos. Mas antes de prosseguir, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Isso é um pequeno ato para você, mas para a gente é de grande importância. Bom, a gente pode fazer uma oração dedicada ao Senhor, de dedicação. Começamos a nossa jornada com essa oração sincera, dedicada ao Senhor. Queremos falar com Deus de todo o coração. Isso é muito importante. Reconheça a bondade que Ele tem, agradeça a Ele por cada novo dia. A oração é o elo que nos une ao Senhor e nos permite expressar nossos sentimentos e nos dá a orientação que precisamos. Que nossas ações sejam reflexos do amor do nosso Senhor e que a gente possa viver de acordo com a vontade dEle, que a gente vai conhecer através da leitura da palavra e através da oração. Em nossa jornada de oração é sempre importante também nós orarmos em gratidão pela provisão do Senhor por nós. Em nossa caminhada, a gente precisa sempre se lembrar da fidelidade de Deus para com a nossa vida, para com a nossa família. Nós devemos sempre agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, por cada provisão, por cada detalhe que Ele tem colocado em nossas vidas, inclusive momentos difíceis que nos ajudam a amadurecer. Devemos também conversar com o Senhor com fé, orando com fé. Às vezes as ondas da nossa vida nos castigam. Mesmo com Cristo no barco, precisamos ter fé. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, avançamos com confiança quando temos fé e quando oramos com fé. Nossa fé deve estar depositada no Deus vivo e Ele é quem nos capacita a superar os desafios. Acredite que dias melhores virão. Quando você está na presença do Senhor, Ele te permite passar por provações para que você amadureça e cresça na sua jornada de fé e de esperança. E essa palavra, esperança, deve ser a nossa companheira constante. Quando confiamos em Deus, nós cremos e acreditamos que Ele nunca falha. Enquanto depositamos a nossa confiança no Senhor, lembramos que céus e terra passarão, mas Ele permanecerá eternamente, as promessas dEle permanecerão constantes em nossa vida. A nossa fé é maior do que qualquer luta, pois ela está ancorada em alguém que nunca muda. Para a gente também desenvolver o nosso relacionamento com Deus, não podemos esquecer do alimento para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma anseia pela palavra de Deus. Ela nos nutre e nos fortalece. Cada amanhecer é uma oportunidade para mergulhar nas Escrituras e encontrar ali a direção para a sua vida. E pode ter certeza que nessa direção haverá paz. Que nós fixemos o nosso olhar em Cristo. Ele é a bússola que nos aponta para a verdadeira paz. E a palavra do Senhor é o nosso mapa. A gente deve sim consultar sempre a palavra do Senhor. Por fim, meus irmãos, quero dizer a vocês que conversar com Deus é muito mais do que palavras soltas ao vento. É muito mais do que uma listinha de pedidos. É uma atitude diária de devoção e entrega. Que seja através da oração, da leitura da Bíblia, de atos de bondade. Assim nós encontramos o propósito divino para a nossa vida cotidiana. Que a nossa jornada de fé e esperança nos aproxime cada vez mais do Pai, unidos em Cristo e no Espírito Santo. Está escrito o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Eu quero então conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema A Poderosa Voz de Deus. Bom, o mundo conheceu grandes oradores que tornaram-se notórios pelos seus discursos eloquentes, inflamados, profundos. Poderíamos relembrar aqui de Demóstenes, o maior orador grego. Poderíamos recordar aqui Cícero, o grande orador romano. Poderíamos trazer à memória esclarecida de vocês João Crisóstomo, pai da igreja, conhecido como Boca de Ouro. Ou poderíamos pensar no grande orador lusitano que viveu na Bahia, Antônio Vieira, e outro baiano, Rui Barbosa. Esses foram notórios grandes oradores. Mas certamente ninguém na história da humanidade consegue superar o próprio Deus na sua eloquência. E esse salmo trata da eloquência de Deus, da poderosa voz de Deus. Se as obras de Deus descrevem com beleza singular, com eloquência ímpar, o seu poder, a sua palavra escrita, ela descreve de forma singular a grandeza incomparável da graça de Deus. A revelação natural fala do poder de Deus, enquanto a revelação escrita fala da graça de Deus. A revelação natural é dirigida aos olhos, a revelação escrita é dirigida aos ouvidos. E esse salmo começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui está uma declaração fenomenal, porque o que seria os céus? Talvez é uma palavra que resume, que sintetiza o que nós chamamos hoje de universo. E o que é universo? A Bíblia nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Está falando aqui de espaço, está falando aqui de matéria, está falando aqui de tempo. Hoje nós sabemos quão vasto é o universo. Quanto mais a ciência avança, mais extasiados ficamos com a grandeza incomparável do nosso Deus.
Este universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, é hoje sabido, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e tudo isso Deus criou para o louvor da sua glória. A matéria não é eterna, o mundo não surgiu espontaneamente, o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, o mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos, o mundo foi criado pela palavra onipotente do Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui duas testemunhas de Deus. Primeiro, a natureza. Segundo, as Escrituras. A primeira revelação dirigida aos nossos olhos. A segunda revelação escrita dirigida aos nossos ouvidos. Então vamos olhar esse salmo preciosíssimo com a Bíblia aberta comigo. Primeiramente vamos olhar aqui, são duas visões claras, do verso 1 ao verso 6, a revelação natural, do verso 7 ao 14, a revelação especial. Então, olhemos em primeiro lugar a voz de Deus que emana da revelação natural. Primeiramente, é uma revelação clara. Olha o verso 1 comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando ele está falando céus, está no plural, ele está falando desse céu que você enxerga, ele está falando do céu sideral, que somente através de grandes instrumentos de ampliação você consegue ver, e ele está falando do céu, que nós chamamos do terceiro céu, o trono e a habitação de Deus. Aqui está o espaço, aqui está a matéria, aqui está o tempo. Os céus declaram a glória de Deus. E certamente essa expressão traz a ideia de que esta revelação é notória, ela é eloquente, ela é clara, ela é perceptível. Não é preciso fazer nenhum curso acadêmico avançado para ver que os céus declaram a glória de Deus. Está aí, é notório. Aliás, Paulo chegou a dizer que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pela criação. As digitais de Deus estão por toda parte. É uma revelação clara. Segundo, é uma revelação constante. Olha o verso 2. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Em outras palavras, Deus fala com você pela revelação todos os dias, todas as noites. Em outras palavras ainda, o discurso de Deus na natureza não é monótono. Se você perceber, cada amanhecer tem um matiz diferente, tem um desenho diferente. Cada entardecer, cada pôr do sol, Deus pinta um quadro diferente. Deus põe na tela um quadro diferente. Não é monótono. Aliás, nesses dias aí, que nós pudemos contemplar, sobretudo andando mais para o interior, onde você não vê tantas luzes concorrendo, é fascinante ver o pôr do sol. Às vezes as nuvens avermelhadas, e tem hora que você passando no meio do arvoredo, parece até que está tendo um incêndio, aquelas luzes vermelhas que emanam das nuvens no pôr do sol, parece que a natureza está toda revelando para nós a singularidade desse pintor. E a palavra aí, que está no versículo 2, um dia discursa outro dia, a palavra discursa no hebraico é um borbulhar irreprimível de uma fonte, é um discurso que vem em cachoeiras, em catadupas, em expressões ricas, abundantes, quase que indescritíveis de beleza. E se você perceber, cada gota de orvalho é única,
é singular. Tudo isso é voz de Deus, aos seus olhos, à sua percepção visual, né? Mas em terceiro lugar, é uma revelação sem linguagem. Olha o verso 3 comigo. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Você não precisa escutar uma voz, você não precisa escutar um discurso, você não precisa escutar um som, você vê. É a revelação dirigida aos seus olhos, não aos seus ouvidos. Em outras palavras, Deus é visto antes de ser ouvido. Ninguém fica de fora desta revelação. Ela é natural, ela é universal, ela é eloquente, ela é patente, ela é como um borbulhar irreprimível de uma fonte. Essa é a ideia. Mas em quarto lugar, ela é uma revelação universal. Olha o verso 4 comigo. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo, né? Então, aqui precisamos entender a universalidade desta revelação, porque se você notar o que está escrito na Escritura, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que existia antes do princípio? Ou quem existia antes do princípio? Só Deus existia. Então, antes do princípio, não tem tempo. Antes do princípio, não tem história. Antes do princípio, não tem matéria. Antes do princípio, não tem criação. Antes do princípio, só Deus existia, porque só Deus é eterno. Quando dá o primeiro soar do ponteiro do tempo, Deus cria. E Deus cria sem matéria pré-existente. Todo o universo. E Deus cria em 6 dias. E Deus cria tudo. E Ele está mostrando para nós que as digitais do Criador podem ser vistas, e são. Só quem não tem olhos para não ver. Por exemplo, a beleza de Deus nas nuvens que dançam sincronizadamente ao soprar do vento, ou a beleza do Criador em cada matiz das flores, de cada pétala aveludada, de cada pássaro que, gorjeando, rasga os ares com as suas asas alígeras, ou dos regatos que deslizam mansamente, prenhes de cardumes, ou dos mares piscosos, ou das montanhas soberbas empinadas aos céus, ou dos vales profundos, ou a beleza do Criador no sorriso de uma criança. Quando você olha a natureza exuberante, rica, eloquente, Deus criou tudo isso para a sua glória e para o nosso aprazimento, para que você admire Deus na sua grandeza, no seu poder, através dessa criação. Mas olhe comigo o verso 5 e 6, que essa revelação é ainda uma revelação majestosa, o qual, como noivo, ele diz aí no verso 4b, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Ele pega um elemento da natureza,
Poderia pegar vários, mas ele pega o sol. Diz que Deus fez uma tenda para o sol, e que o sol é um noivo, e que ele sai desse aposento garboso, como aquele noivo que desfila na passarela do leste ao oeste, todo dia, todo dia, todo dia. O sol não tira férias, ele não sai de folga. Ele diz: eu estou cansado hoje eu não vou sair do meu aposento. Todo dia. E a linguagem dele, bem diferente do Eclesiastes 1, como se essa viagem que ele faz do leste ao oeste, do leste ao oeste, do leste ao oeste, do oeste ao leste, e vai e volta, vai e volta, como se fosse algo enfadonho, como se fosse algo cansativo, como se fosse uma rotina pesada. Não, a linguagem que ele usa agora é outra, é de um noivo garboso, que sai do seu aposento e faz esse belíssimo percurso. Belíssimo percurso, principiando numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso. Ele diz: nada refoge ao seu calor. Você e eu somos bafejados por esse calor, e se ele não existisse, nós morreríamos. Você depende dele, você depende da fotossíntese que ele produz. Você precisa do calor para viver, da luz para sobreviver. Então, a linguagem de Davi aqui, irmãos, é uma linguagem belíssima, belíssima, riquíssima, da revelação natural de Deus. Eu não sei se você é alguém que admira a natureza, aprecia a natureza, vê Deus na natureza. Quando Nicolau Copérnico fez a afirmação surpreendente e revolucionária de que o mundo não era heliocêntrico, não era geocêntrico, mas heliocêntrico, isso criou uma revolução na época, né? Porque a igreja se sentia dona da ciência, e ele não pôde se expressar, não pôde se declarar, para não ser morto pela Inquisição na época. E o seu discípulo Galileu Galilei foi preso por afirmar isso, que não era o sol que girava ao redor da terra, mas a terra girava ao redor do sol, embora na linguagem poética de Davi, num período pré-científico, afirmou aquilo que a gente vê todo dia, né? Os nossos olhos veem o sol nascendo e se pondo, o sol nascendo e se pondo. A gente não consegue ver a terra girando. Já viu a terra girar debaixo dos seus pés? Então, ao ser preso, a Inquisição exigiu dele que ele negasse que a terra girava ao redor do sol. Eu disse: eu nego, mas que gira, gira. E alguém pergunta: me dê uma evidência da existência de Deus. Ele olhou para uma palha seca e disse: essa palha seca prova para mim, insofismavelmente, que Deus existe. Você não precisa olhar para uma palha seca para provar que Deus existe. Você olha para o sol, você olha para a lua, você olha para as estrelas, você olha para a natureza, você olha para o seu irmão, você olha para as flores, para as borboletas, para os pássaros, para os rios, para os mares, para os astros, para o cosmo. Tudo isso é revelação de Deus. Mas agora, dos versos 7 ao 14, ele faz uma transição belíssima da revelação natural para a revelação especial, da natureza para a palavra, da revelação aos olhos para a revelação aos ouvidos, do poder de Deus para a graça de Deus. Então vamos ver a voz de Deus que emana agora da revelação escrita.
E a primeira coisa que o salmista vai mostrar para nós, meus amados irmãos, são as qualidades excelentes da palavra de Deus. Confira comigo aí nos versos 7 a 9. Primeiro ele diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Então só um pouquinho, ele vai usar a expressão lei no verso 7, no mesmo verso 7 ele vai usar testemunho, no verso 8 ele vai usar preceitos, e vai usar a palavra mandamento. No verso 9 vai usar a expressão o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Todos esses termos significam a mesma coisa, a palavra de Deus, certo? Então tá bom. Então a primeira qualidade excelente da palavra de Deus, que ela é o que aí no verso 7? Ela é o que? Perfeita. E o que quer dizer com isso? Quando você diz que a palavra de Deus é perfeita, o que você está querendo afirmar com isso? Que ela não tem o quê? Erros, equívocos, contradições. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Ela não precisa de atualização, ela não precisa de ressignificação. Ela é o quê? Perfeita. Se ela é perfeita, de onde ela procedeu? Obviamente tem que ser de Deus, porque se foi o homem que produziu, então tem defeito. Porque o homem é o quê? Falível. A mente que concebeu a Bíblia é divina. Por isso é um livro inspirado, escrito por homens, inspirado por Deus. Concebida no céu, nascida na terra. Ela é perfeita. Segunda coisa que o texto diz aí no verso 7, que ela é mais o quê? Ela é fiel. Quando diz que a Bíblia é fiel, o que ela está querendo dizer? Que o que Deus fala, Ele cumpre. Em outras palavras, ela é digna de inteira aceitação e de plena confiança. Aqui está algo maravilhoso para nós, irmãos. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque Deus nunca falou algo, deixou de cumprir. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Em todas as suas promessas nós temos o sim, nós temos o amém. Logo esta palavra é fiel. Fiel, você pode crer. Deus não falha, Deus não erra, Deus não cochila. Deus não deixa nenhuma palavra sua cair por terra, nenhum tio vai passar. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas olha o verso 8, olha a característica da palavra. Os preceitos do Senhor são o quê? São retos. Os preceitos do Senhor são retos. Ela é também nesse sentido, a ideia é de justa, reto no sentido de justo. Justo em que sentido? Deus, a palavra é reta e justa no sentido de que tudo que Deus fala sobre Deus é verdade, e tudo que Deus fala sobre você e eu também é verdade. Deus não maqueia, Deus não doura a pílula, Deus não fantasia, Deus não faz propaganda falsa, nem sobre Ele, nem sobre nós. A realidade é nua e crua, é honesta, é justa, é verdadeira, é reta. Mas a quarta virtude das Escrituras está aí no verso 9, 8 ainda. O mandamento do Senhor é o quê? Puro, puro. A palavra é pura no sentido de que não tem nenhuma contaminação. Não tem nada nela que você, não, isso aqui tem que ir devagar, isso aqui não é bem assim, isso aqui é um exagero, isso aqui é uma falta. Mas ela não é só pura, ela purifica. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra.
Então ela não só tem a característica de ser pura, mas ela tem o poder de purificar. Em outras palavras, quando você lê a palavra lê você. Quando você examina a palavra, ela examina você. Quando você mergulha nela, ela mergulha em você. É por isso que ela é pura e purifica. Mas, no versículo 9, está escrito que o temor do Senhor é límpido, traz a ideia de puro de novo, e os juízos do Senhor são verdadeiros. Não, versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece o quê? Desta palavra o que mais? Eterna. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque, veja bem, nós temos de vez em quando surgindo as correntes filosóficas, né? Você tem aí o racionalismo, o iluminismo, o empirismo, o positivismo, o existencialismo, e tantas outras correntes que vão surgindo, né? Vão surgindo. Aí levanta um filósofo e propõe uma ideia, e outro levanta outro filósofo e propõe outra ideia combatendo aquela, e aí nós vamos trocando de filosofias ao longo da história. A humanidade vai abraçando uma, rejeitando outra, abraçando uma, rejeitando outra. Levanta alguém e diz, não, agora a Bíblia acabou, porque levantou alguém aí, levantou uma tese, levantou uma proposta, inventou uma teoria que vai desbancar a Bíblia. E aí essas filosofias entram em colapso, os pensamentos se perdem na poeira do tempo, os pensadores são esquecidos, e a Bíblia continua sendo o quê? A mesma. Achei muito engraçado quando o Richard Dawkins, que é chamado o patrono dos ateus da atualidade, escreveu o livro Deus um Delírio. Que barulho, que ruído, né? Deus um Delírio. Procure o livro Deus um Delírio nas livrarias hoje. Estão fazendo desconto assim, preço de banana, porque ninguém compra mais. Ninguém quer mais. Passou, o barulho passou. E a Bíblia está sendo cada dia mais impressa, mais impressa, mais impressa, mais impressa. Não adianta, ela é eterna. Não é apenas a opinião de homens, é a palavra de Deus, ela é eterna, ela não vai passar. Passa o céu, passa a terra, ela não vai passar, ela é eterna. Essa é a ideia aqui. Bendito seja Deus. Bom, essas são as qualidades. Agora vamos ver quais são os efeitos da palavra de Deus. Confira aí no versículo 7 ainda, ela faz o quê? Restaura a alma. Irmãos, que coisa preciosa é a palavra de Deus, ela restaura a alma. Deixa eu fazer um checklist aqui. Quem aqui já passou por um tempo de angústia mesmo, assim, né, que é troço de parecer que você ia ser moído, né, o triturador, e você foi para a Bíblia machucado e encontrou restauração? Quem já teve essa experiência aqui? Restaura a alma. Restaura. Pega o cara mais quebrado, mais machucado, mais ferido, mais amassado pela vida, e Deus vem, levanta, cura, renova. Poder da palavra de Deus. Ela é luz, ela é remédio, ela é fogo, ela é martelo, ela é espada, ela é espírito e vida, ela tem vida em si mesma. Miguel Riso, que foi um ilustre pastor presbiteriano, escreveu um livro chamado Sozinha. Alguém já leu esse livro aqui? Sozinha, Miguel Riso? Não estou vendo ninguém. Esse livro talvez, não tem mais, mas se você for para a internet, talvez você consiga. Sozinha. Foi pastor da Igreja Unida de São Paulo. Foi um dos maiores oradores da Igreja Presbiteriana de todos os tempos. E esse livro conta a história de um comportor é o vendedor de Bíblia ambulante, que chegou numa fazenda de Minas Gerais e vendeu uma Bíblia para um fazendeiro, numa vila que tinha, e o fazendeiro era analfabeto, mas tinha um dos seus funcionários que sabia ler, e ele chamou o funcionário para ler aquele livro da capa preta.
E o fazendeiro se converteu, a família dele se converteu, e os funcionários dele se converteram. E não tinha pregador, não tinha ninguém para ensinar. Mas o funcionário era convidado, e as pessoas eram convidadas para ler aquele livro. E na medida que o livro ia sendo lido, as pessoas iam se convertendo. E toda aquela vila se converteu com a leitura do livro. Ela tem vida em si mesma. Ela restaura a alma. Bom, segundo lugar, olha o versículo 7 ainda. Ela dá sabedoria aos simples. Você sabe que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. É possível uma pessoa ser muito culta e ser tola, insensata. E é possível uma pessoa ser semi-analfabeta e ser sábia. O que é sabedoria? A palavra sabedoria, tanto no hebraico quanto no grego, é olhar para a vida na perspectiva de Deus, é ver a vida como Deus a vê. É numa determinada situação você chegar e saber para onde se vai, que rumo tomar, que decisão tomar, que atitude adotar, que palavra proferir, ou que silêncio deva ser adotado. Então, a palavra de Deus dá sabedoria às pessoas mais simples. Ela tem uma visão da vida, que o camarada que tem pós-doutorado, às vezes, não consegue ter. Esse é o poder da palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus. Ela dá sabedoria aos simples. Aliás, a Bíblia fala que Deus transforma em loucura a sabedoria humana. As filosofias humanas, às vezes, são expressão de loucura, né? O homem filosofa, e aí ele vai achando que ele é o tal. Quer ver um exemplo disso? Eu acho que Paulo botou o dedo na ferida quando escreveu sobre isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o cara começou a lucubrar, começou a filosofar, começou a dar asas ao pensamento, criando correntes de filosofia, e aí rejeitou o conhecimento de Deus. E aí nas suas correntes filosóficas, ele negou a existência de Deus, ou transformou Deus numa ave, num quadrúpede de 4 patas, ou num réptil que se rasteja sobre a terra. Ou seja, ele achou que ele era o tal, o sábio, e ficou louco, maluco, ruim da cabeça. Mas a palavra de Deus faz o quê? Dá sabedoria aos simples. Pois bem, vamos olhar agora que essa palavra tem outro efeito. Versículo 8 diz que ela alegra o coração. Quantas vezes você já foi triste para a Escritura, abriu a Bíblia e saiu de lá alegre? Uma tristeza avassaladora. De repente um banho de alegria. Usando as palavras que o Orival usou hoje, Deus colocou compressas de alegria no seu coração triste. Mas mais do que isso, outro efeito aí, confira comigo, versículo 8, ela ilumina os olhos. O que significa ilumina os olhos? Tem hora que você não está vendo a saída, não está vendo a solução, o caminho está nebuloso, há um nevoeiro denso. Você tem que tomar uma decisão, você não sabe que decisão tomar. Você está olhando para o problema e não vê uma saída, uma janela no fim do túnel, uma luz entrando. E você vai para a Bíblia, e você abre a Escritura, e de repente Deus ilumina os seus olhos, clareia o caminho.
Por isso que a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque o justo é aquele que tem a Bíblia como a lâmpada, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas vamos ver agora, meus amados, o valor da palavra. Vimos aqui a influência dela, agora vamos ver o valor dela. Você pode ler o verso 10 comigo? Todos juntos, vamos lá? São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilar dos favos. Então ele usa aqui duas metáforas, a metáfora do ouro depurado, que não é ouro só, não é ouro depurado, ouro fino, ouro puro, ouro nobre, ouro da melhor qualidade, e usa o alimento mais conhecido da época, sobretudo em Israel, ou melhor, que é o mel. Então ele vai dizer que a palavra é melhor do que riqueza, e a palavra é melhor do que alimento. A palavra é melhor do que a melhor riqueza, e a palavra é melhor do que o melhor alimento. Esse é o valor dela. O homem pode ter riqueza, se ele não tem o discernimento da escritura, da palavra, ele pode, com toda aquela riqueza, mergulhar sua alma num pântano de desespero, de loucura. Vocês acham que os homens ricos e os mais ricos, sem Deus, eles encontraram o sentido da vida? Quantas pessoas riquíssimas dão um tiro na cabeça? Quantas pessoas riquíssimas promovem as causas mais perversas? Quantas empresas multinacionais poderosíssimas promovendo causas que destroem e não causas que edificam? Mas se você tem o conhecimento da Escritura, isso é melhor que dinheiro. O dinheiro não faz o homem em si mesmo feliz, mas conhecer a palavra sim. O dinheiro em si mesmo não constrói uma família bem-sucedida, mas a palavra sim. Ela é melhor que riqueza. Você pode ter a sua casa farta de carnes nobres, e a sua casa ser um inferno. Mas se você tem a palavra, você pode ter um prato de hortaliças e ter paz. Melhor do que alimento. Não é retórica não, isso é fato. É fato. Você já foi numa casa de chão batido e a pessoa tinha na mesa um arroz com feijão e um ovo frito, e você saboreou aquela comida como um banquete, porque havia harmonia, alegria naquela casa? Você já foi convidado para as casas mais ricas, com porcelanas caras, com talheres de prata, com guardanapos de linho finíssimo, e você percebeu que naquela casa havia um clima de guerra, um ambiente pesado? Essa é a ideia. A palavra de Deus é melhor do que dinheiro, e a palavra de Deus é melhor do que o alimento mais saboroso. Mas vamos ao último ponto dessa mensagem, que é o poder da palavra de Deus. Versos 11 e 12. Em primeiro lugar, a palavra tem o poder de desvendar os nossos pecados ocultos. Olha, pode ler o 11 e 12 comigo, vamos lá? Além disso, por eles, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Primeira coisa, amados irmãos, a palavra tem esse poder de desvendar os nossos pecados ocultos. Há pecados que nós cometemos e nem sabemos que cometemos. A gente nem sabia que aquele negócio era pecado. À medida que você vai lendo a Bíblia,
Deus vai convencendo você, porque você vai tendo mais entendimento, mais compreensão de quem é Deus, do que Ele requer de você, do padrão de vida que Ele tem para você. Então preste atenção nisso. A pessoa que acha que está vivendo uma vida muito boa, que ele é o padrão da excelência, que ele é o suprassumo da vida espiritual, via de regra, são as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ninguém consegue ser um estudioso verdadeiro da Bíblia, não no sentido técnico, acadêmico, mas no sentido devocional, e ter o narizinho empinado. É por isso que as pessoas que mais choram pelos seus pecados, ou lamentam os seus pecados, ou confessam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais intimidade com Deus têm. Leia sua Bíblia e você verá isso. Não foi esta a postura de Isaías? Ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não foi esta a postura de Jó, quando contempla Deus? Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Não foi esta a posição de Pedro: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Não foi esta a postura de Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não foi esta a postura de João, que caiu como morto aos pés do Senhor? Então, quando você vê um crente assim, que acha que ele é o tal, que ele é, sou narizinho empinado, peito estufado, está vivendo na penumbra, está longe da luz. Se você apagar a luz e virar escuro aqui, você pode tornar uma lata de piche no chão, ninguém vai ver. Mas se você acender a luz, até essa parede branca, aí você vai ver impureza nela. Na medida que você vai lendo a Bíblia, Deus vai trazendo à tona, Deus vai revelando. Coisas que você achava que não tinha nada a ver, passa a ter a ver. A Bíblia tem esse poder, amados irmãos, de nos ler. É por isso que Moody tinha gravado na capa da sua Bíblia uma frase que devíamos talvez até botar na nossa também. A frase era essa: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. As duas coisas não caminham juntas. Mas não apenas a Bíblia revela ou desvenda os nossos pecados ocultos, mas a palavra de Deus revela também o nosso orgulho. Olha o versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Não é possível você ter intimidade com a Bíblia e nutrir orgulho no seu coração. Você acha que o orgulho pode brotar no coração de um crente? De um salvo? Irmãos, o orgulho visitou o coração de um anjo e aí virou demônio. O que poderia trazer orgulho? Eu tenho uma família maravilhosa, minha família não tem problema. Criei meus filhos educados, estudaram, foram bem-sucedidos. Aí o cara começa a achar que ele é o cara. E os filhos são assim porque ele é assim. Você conhece crente piedoso que tiveram filhos problemáticos? Joga pedra não. Joga pedra não.
Não, eu sou um cara bem sucedido na minha vida financeira, porque eu sei fazer negócio, sou inteligente, sou articulado. Coitadinho está ralando, porque você quer tomar um banho na minha água. Aí o cara fica todo vaidoso. Não, eu sou um calvinista porque eu tenho uma cabecinha teológica melhor do que os outros, então, entendeu? Eu sou um calvinista reformado. Aí os outros, segunda categoria. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Você pode ter um orgulho chamado santo, entendeu? Orgulho santo. Você se orgulha de ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Se orgulha de ser um homem de oração, uma mulher de oração. E aí Davi está diante do espelho da palavra de Deus: Senhor, me guarda da soberba, me guarda da soberba. Não deixa eu ficar vaidoso, não. O que Paulo disse? Eu sou o que sou, porque eu sou melhor que os outros? O que ele falou? Sou o que sou, o quê? Pela graça. Só pela graça. Tudo que eu tenho eu recebi. Então, se eu recebi, não tem nada meu. Eu não tenho que me orgulhar. Baixa a bola. Baixa a crista. Menos. Está claro isso, irmãos? Eu preciso botar a legenda. Terceiro lugar. O que a palavra de Deus tem como poder? Ela gera em nós desejos elevados. Olha o último versículo. Ela gera em nós desejos o quê? Elevados. Pode ler o versículo 14 comigo? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Há duas coisas aqui que merecem destaque: palavras faladas e desejos secretos. Porque às vezes as nossas palavras são bonitas, mas o que está lá no recesso do coração não é tão bonito assim, não. Você já ficou chocado com você? De vez em quando, até escandalizado? A gente consegue maquiar aos olhos das pessoas. Às vezes as pessoas admiram não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Eu nunca me esqueço de um pastor que foi lá em Vitória, um dos nossos conferencistas, numa ocasião especial da igreja, e ele usou uma frase chocante. Ele disse assim: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficaria casada comigo nem um mês. Imagine você se Deus resolvesse projetar na tela ali o que nós cogitamos, ou pensamos, ou sentimos. Hoje são 8, só nessa semana. Você se sentiria confortável aqui dentro? Se Deus botasse isso para fora? Eu sou da roça mesmo, roça assim, da agricultura mais simples. E uma coisa que eu fiz na infância, hoje não se faz mais na minha região, mas era plantar arroz no brejo. Para plantar arroz no brejo, você tem que fazer uma coisa que se chama de virar barro. Ir para o pântano, botar a enxada e virar um negócio, botar a raiz para cima, e ali você planta o arroz. Quando a Bíblia diz, lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, a ideia de sondar aí é virar o barro, é trazer à tona o que está lá, escondido lá dentro. O que o texto está dizendo é que quando você lê a palavra e medita na palavra, e entra na palavra, e a palavra entra em você,
Deus vai trazendo à tona, à luz do sol, o que está lá embaixo, nas camadas escondidas, nos cofres fechados, nas gavetas, debaixo do tapete, à tona. E ele está pedindo para Deus, falei, Deus, eu não quero só impressionar as pessoas. O meu desejo é que o meditar do meu coração, é que o secreto, é que o que não está à luz, o que não está sendo visto pelas pessoas, seja agradável na tua presença, porque Deus não fica impressionado com as palavras bonitas que nós conseguimos articular. Ele vê o coração e Ele quer a verdade no íntimo. Ele está dizendo que o poder da palavra é que a palavra de Deus, ela penetra em você e purifica de dentro para fora, não maqueia, não é verniz, não é esmalte, não é blush, é mudança interior. Que a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante dos homens? Não, sejam agradáveis na tua presença. E ele fecha o Salmo 19, não apenas com a revelação natural, com a grandeza do universo, e não apenas com a riqueza da revelação escrita, a palavra, mas ele encerra o Salmo com o Deus da criação e com o Deus da palavra. Quando ele diz assim, seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele sai da revelação de Deus para o Deus da revelação. E diz que esse Deus é sua rocha, fortaleza. E que esse Deus é o seu redentor. Com isso ele está dizendo o seguinte, ele não quer que você seja apenas um grande leitor da natureza, observador da natureza. Ele não quer que você seja apenas um grande estudioso da Bíblia. Ele quer que você tenha experiências pessoais com o Deus da natureza e com o Deus da Bíblia. Porque é possível aproximar-se da Bíblia como um técnico, como um hermeneuta, como um exegeta, como um teólogo, e isso tudo ficar no campo das ideias, e não mexer mais com a sua história, com a sua vida. Que a observação da natureza e que o exame das Escrituras nos leve a uma experiência pessoal com Deus, de ser a sua rocha, de ser o seu redentor. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Que Deus seja o seu protetor, que Deus seja o seu salvador. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Deixa eu convidar o presbítero Daniel Sacramento. Vem cá, presbítero Daniel. Faz uma oração por nós, em voz audível. Eu vou ligar o microfone aqui. Esse aqui, filho, por gentileza. E agradeça a Deus a bênção de estarmos juntos nesta manhã.